E o Sérgio Fogo foi do Instituto de Cidadania, hoje da Fundação Turismo para a Paz e Desenvolvimento Sustentável, e é um dos pioneiros dessa questão de casar os princípios de gestão, de qualidade, tudo com essa questão dos modelos de certificação, quer dizer, usar ferramentas modernas para fazer uma política de integração aí eficiente. Esse caso do Instituto de Cidadania lá é um desses casos exemplares aí de como que você, usando ferramentas do setor privado aí de certificação e tudo, você consegue fazer uma integração muito mais eficaz aí da rapaziada. Bom, eu passo a palavra ao Merege, então, para a sua apresentação. Bom dia a todos. Eu agradeço aqui a Agência Dinheiro Vivo, né? Pessoa do Luiz Nassif, pelo convite, poder trocar ideias com vocês sobre essa questão das políticas sociais e o uso de indicadores e também, eu acho que mais restrito ao nosso tema, a questão das parcerias, né? Público-privado, dentro desse debate sobre os rumos do nosso país. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção para aquilo que foi tocado aqui em público, a questão das prioridades, né, de política pública. A gente percebe com a crise, essa tremenda crise, que, na realidade, falta vontade política para fazer com que o nosso país deixe de ter esses indicadores de pobreza que nós temos, né? Nós vemos que, durante a crise agora, não faltam recursos para serem transferidos ou abertos às empresas, ao sistema financeiro, quando que a gente vê, pelas exposições que foram feitas agora de manhã, a grande dificuldade que existe em ter recursos para pesquisa, em ter recursos para investimento na área social, né? Até ter uma política integrada na área social. Então, eu acho que uma questão importante é que a crise cria oportunidades, mas a gente tem que pensar também para quem são criadas essas oportunidades, né? Eu acho que, mais uma vez, essa crise vai deixar de lado aqueles que necessitam mais de oportunidades, né? Eu acho que é necessário as políticas de salvaguardar o sistema econômico, mas a gente percebe claramente, e a crise tem mostrado isso, que anteriormente, quando nós não tínhamos a crise, existiam os recursos, mas esses recursos não eram canalizados de uma forma prioritária para a questão mais premente da sociedade brasileira, que é a questão social. Não há dúvida que a crise também abre um questionamento sobre o papel do Estado, que eu acho que isso é uma oportunidade muito boa para nós discutirmos o papel do Estado, que tipo de Estado que nós queremos daqui para frente, né? É lógico que não queremos mais o Estado neoliberal, que prevaleceu até agora, o Estado mínimo. Nós queremos que o Estado tenha um papel importante nos destinos do nosso país, né? E mesmo com todo o esforço que a sociedade brasileira tem feito na direção do social, a gente tem defendido que políticas universais só são possíveis através de uma decisão estatal, né, de uma decisão do Estado. Então, aquele Estado restrito na área social, eu acho que ganha uma nova dimensão pós-crise, esperamos, de o Estado recuperar a sua função social, né? E a gente tem que estar vigilante porque a questão do uso de recursos escassos, que o Estado sempre diz, que são escassos, eles devem ser dirigidos para uma prioridade, né? Devem estar carimbados em torno de uma prioridade
que nós, como cidadãos, devemos eleger como sendo a principal. Então, é interessante que o PNUD, né, definiu como metas do milênio uma série de prioridades e estudos. Por exemplo, Jeffrey Sachs, no livro dele, O Fim da Pobreza, ele coloca que para eliminar a pobreza no mundo todo, seria necessário talvez menos do que está sendo aplicado para salvar o sistema financeiro hoje no mundial, né? Cálculos preliminares dão ideia de que 7 trilhões de dólares estão sendo destinados a salvar o sistema financeiro e outras empresas que estão vindo de rodão com essa crise, né? A GM, por exemplo, esse gigante da indústria automobilística, prestes a quebrar, né? Por uma questão de política privada mal elaborada e uma questão que nos faz pensar, né, qual a função do Estado dentro dessa balbúrdia total, desse caos total que se transformou o mundo nessas últimas semanas. Então, eu gostaria de colocar uma questão aqui que eu acho que eu venho defendendo há muito tempo. O Márcio colocou também, nos chamou a atenção para o fato de que a estrutura do sistema capitalista mudou muito nos últimos 50 anos. Ele falou do setor de serviços, só para vocês terem uma ideia, ele não citou isso, mas só para vocês terem uma ideia, hoje o Produto Interno Bruto brasileiro é formado por 60% de serviços, né? E 35% da área industrial. Quer dizer, nós temos um produto hoje que é basicamente apoiado na prestação de serviços. Dentro da prestação de serviços, surge um setor que não era identificado nas contas nacionais e que passou a ser identificado a partir de 1990 e que nós passamos a chamar de terceiro setor, né? Então, pode passar, por favor? Nós começamos a trabalhar com essa dimensão, essa nova dimensão da sociedade em 1994. Passe mais uma só para colocar essa data, eu acho importante. Nós começamos a trabalhar com essa dimensão de uma sociedade trissetorial, não somente bissetorial, setor privado e setor público. A partir de 94, são, portanto, 14 anos que a gente vem trabalhando com essa ideia, e, como os palestrantes colocaram aqui anteriormente, toda a nova ideia, toda a nova concepção, ela é muito difícil de ser adotada, né, já que existem, como foi colocado aqui, os feudos que defendem ideias, e o Nassif colocou também no início, né, os grupos de interesse que defendem os seus interesses, e essa defesa de interesses, esses feudos, tem uma grande dificuldade de olhar para o lado e ver o que está acontecendo, né? Então, nós começamos a trabalhar com essa ideia de que estava surgindo na realidade mundial, ocorrendo na realidade mundial, uma revolução associativa. E essa revolução associativa, já que o Estado havia diminuído o seu papel na sociedade, a partir da década de 80, essa revolução associativa, ela vinha ganhando uma velocidade muito grande. Ela tinha uma dimensão ainda não mensurada e que havia necessidade de se analisar essa revolução através de informações estatísticas, né? Como foi colocado sempre aqui, a estatística é um poderoso instrumento para você não somente analisar, mas também para você criar ações. Uma vez que você tenha dados, você tem que fazer, você tem que trabalhar em cima daqueles dados, né? Então, nós começamos a trabalhar com essa ideia de pensar o setor, esse terceiro setor,
não só na academia, como também na prática. Pode passar, por favor. Próximo. Então, vamos passar. Então, algumas questões eu gostaria de discutir com vocês. Onde que estava esse setor antes do início da década de 90? Né? É uma curiosidade interessante. Só 10 minutos? Já? Você está contando o cafezinho. Onde estava esse setor antes da década de 90? Né? E qual a razão de não aparecer nas contas nacionais esse setor? Né? O IBGE, ele começou a trabalhar com esse conceito muito recentemente. A partir de 2004, o IBGE publicou o primeiro levantamento oficial no Brasil sobre o terceiro setor, sobre as organizações sem fins lucrativos. Né? Então, a pergunta que se faz é por que anteriormente nunca se pesquisou esse setor? Né? O conceito, na realidade, ele começou a circular no meio acadêmico em 1994, quando se publicou um livro famoso do professor Lester Salomon sobre a emergência de um terceiro setor. Né? E foi esse livro, então, que começou a circular no mundo todo e pesquisas começaram a ser realizadas dentro de uma metodologia que foi criada pela Johns Hopkins de mensurar esse setor. Na realidade, nós temos esse sistema de contas nacionais que foi colocado aqui desde 1948, e esse sistema de contas nacionais é um sistema que tinha um viés interessante com relação às organizações sociais. Ele falava, até 2002, que todas as organizações da sociedade civil que recebiam mais de 50% de recursos do governo eram consideradas organizações governamentais, então iam para a estatística do governo. E todas que recebiam mais de 50% de recursos do setor privado, das famílias, eram consideradas como organizações privadas. Então, nenhum país do mundo publicava estatísticas sobre as organizações sociais devido a esse viés, a esse paradigma, né, que vinha desde 1948. Então, a partir de 94, os pesquisadores começaram a fazer uma pressão muito grande na ONU, no sistema de contas nacionais da ONU, no Departamento de Estatística, para que mudasse a metodologia e começasse a incluir essas organizações que não são privadas e nem são estatais. Né? São organizações que têm origem privada, mas que têm uma finalidade pública, portanto, se distingue das organizações do Estado. E também se distingue das organizações privadas, porque são organizações que não destinam lucro para os seus dirigentes, nem associados, destinam lucro, elas podem ter superávit, destinam esse superávit para as suas finalidades de ação, e elas se constituem, portanto, numa terceira tipologia de organização que não era captada pelas contas nacionais. Né? Então, essa pressão foi sendo exercida sobre o Departamento de Estatística dos Estados Unidos e, finalmente, em 2002, o Departamento de Estatística publicou um manual onde ele dava, então, as diretrizes metodológicas para que fosse incluído esse setor nos levantamentos estatísticos dos diversos países. Aqui no Brasil, o IBGE fez um papel impressionante e muito rápido de adotar essa metodologia, que foi criada em 2002, e em 2004 publicou, então, esses dados sobre o terceiro setor no Brasil, que são oficiais. E agora, recentemente, foi publicado esse ano um segundo levantamento sobre essa área. Né? Então, eu vou falar rapidamente sobre
esse resultado. Mas o que é interessante é que nós vimos aqui, inclusive, o Ronaldo colocando a política do Ministério Social, né, com relação à parceria com o setor privado. E a gente não ouve muito o governo empenhado em uma política pública de fazer parcerias com essa área social, com as organizações da sociedade civil. Aliás, o que aparece na mídia, não é, são os escândalos, né? E, geralmente, informações que os jornalistas têm muito viesadas com relação a essas organizações, ao seu papel na sociedade, e sempre dando mais espaço para os escândalos, a filantropia, do que esse setor, na realidade, tem feito nesse país, né? Então, num grande esforço, isso tem melhorado. Quer dizer, existem diversos jornalistas de jornais e revistas que hoje têm uma seção voltada para a área social. Mas isso é um esforço muito recente. Então, o setor ele tem um potencial muito grande de aliança com o setor público no que diz respeito à implementação de políticas públicas de redução da pobreza, de melhoria na educação, etc. Porque é um setor bastante diversificado, um setor que trabalha em todas as áreas que nós pensamos no social, na assistência social, na educação, na saúde, com relação ao desenvolvimento comunitário, com relação à questão de etnias, de raças, etc., e que poderia, né, pela sua capilaridade, ser um setor altamente eficaz na aplicação de políticas públicas, né, e que, no entanto, hoje nós temos alguns poucos exemplos de como esse setor pode ser eficiente na aplicação e implementação de políticas públicas, né? Então, nós vemos que ele também tem atuado muito na defesa de direitos sociais, e isso é um avanço muito grande em nosso país, mas que poderia também ser um instrumento muito mais poderoso de controle de políticas públicas com relação à questão de que Estado nós queremos para o nosso país. Eu vou passar rapidamente, porque eu tenho 5 minutos, né? Então, pode ir passando, eu vou mandar, pode passar. Então, nós tínhamos esse paradigma na nossa cabeça de uma sociedade bissetorial, né? E isso foi quebrado, pode passar, por favor, com essa conceituação que passou a aparecer em 1992, próximo, e a ONU, em 2002, com esse manual, ela definiu o que é esse setor, que, na sua definição mais simples, são organizações que partem da iniciativa privada. Qualquer pessoa aqui dessa sala pode criar uma organização, né? É muito fácil, a nossa Constituição garante esse direito de criar uma organização social, é muito fácil criar uma organização, daí os espertinhos usarem esse mecanismo em benefício próprio, mas ela congrega principalmente as associações e fundações, e a ONU deixou em aberto para os países estudarem se incluem ou não os movimentos populares ou as organizações informais nos censos que fizerem sobre o terceiro setor, as ações sociais dos sindicatos, as ações sociais das religiões e também dos partidos políticos, né? Mas, principalmente, o IBGE adotou essa metodologia, o IBGE tem se restringido principalmente às associações e fundações, né? Mas nós temos aí, por exemplo, no Brasil, milhares de organizações que não são nem associações nem fundações, que são organizações informais, né? As organizações de bairro, organizações de mães, organizações, enfim, milhares, e que não são cadastradas, né? E que, portanto, mereceriam ser cadastradas. Nós fizemos 2 experiências censitárias, uma no estado do Pará, fizemos um censo do terceiro setor no estado do Pará todo, e também terminamos agora um censo aqui no município de São Bernardo do Campo. E as informações dessas organizações informais são muito importantes, porque, em média,
elas correspondem a 30%, até 40% desse universo das organizações sociais, né? E são organizações que têm um papel importantíssimo nas comunidades onde elas atuam. Pode, próximo. Então, nós temos hoje uma visão da sociedade trissetorial, né? Uma visão que foi ampliada com essa concepção da sociedade apenas de dois setores, uma visão trissetorial, onde o terceiro setor passou a ter um papel muito importante na concepção de um objetivo geral para os países de pensarem no ser humano, né? De pensarem na qualidade de vida, na felicidade, no ser humano, né? Isso influenciou muito, tem influenciado muito a atuação do setor privado e a atuação do Estado. Por exemplo, o setor privado, ele começou a falar em responsabilidade social muito depois dessas concepções virem à tona do terceiro setor, né? Então, nós temos aí uma influência muito grande. E, mais recentemente, nós temos aí um questionamento do Estado com relação a políticas públicas, e principalmente ao meio ambiente, né, que são conduzidas por protestos, por manifestações das organizações da sociedade civil. Passa rápido, faz favor, o próximo. Então, a estrutura da sociedade está se modificando, e o terceiro setor, eu acho que surge nesse milênio como um setor. Eu sempre brinco que o terceiro milênio é o milênio do terceiro setor, mas surge como um setor de grande dinamismo e que tem crescido a uma taxa muito superior aos outros setores da economia tradicional, né? Porque, é lógico, o sistema capitalista é excludente e a questão social é a questão prioritária, né? A demanda por serviços sociais é muito grande. Qualquer creche que abre aqui em São Paulo as suas portas numa periferia, ela tem no dia seguinte 500 mães alucinadas querendo vagas para os seus filhos. Quer dizer, é uma demanda enorme. Então, o crescimento do setor é muito acelerado. Passa rápido. Uma questão interessante é que os recursos desse setor, em outros países, vêm muito mais do setor público, ou é uma parcela muito considerável do setor público, que transfere recursos para esse setor devido ao seu papel na sociedade. Os recursos próprios nos países desenvolvidos é cerca de 47%, e as doações de famílias, etc., 10%. Mesmo das empresas, 10%. Quer dizer, a gente tem um quadro interessante da origem dos recursos do setor. E aqui no Brasil, próxima. E aqui no Brasil, paradoxalmente, os recursos do setor provêm majoritariamente, 68%, de recursos próprios, né? O setor ele tem poucos recursos vindo do governo, pouco recurso, quase nada das empresas, e doações privadas individuais, até um dado interessante, tem um significado maior do que o setor privado e quase se iguala ao setor público, né? Mas tem países onde o Estado é social, o Estado é do bem-estar social, como na Alemanha, que eu visitei ano passado, eu fiquei impressionado. Você anda por qualquer estrada alemã, você não paga pedágio, você vai em qualquer universidade, onde eu estive, numa universidade alemã, o ensino é gratuito em todas as universidades, né? E o terceiro setor na Alemanha recebe cerca de 80% dos seus recursos do setor público. E não é por isso que o terceiro setor ele ocupa o lugar do Estado. Pelo contrário, o Estado é social e lança e faz parceria com o setor social, né, da sociedade civil, um dinamismo muito grande no sentido de cumprir as suas obrigações constitucionais de garantir educação, saúde, etc., para todo mundo. Na Alemanha, para vocês terem uma ideia, qualquer grupo de pessoas ou qualquer pessoa que crie uma organização
da sociedade civil, o governo é obrigado a transferir recursos para essa organização. Por quê? Porque a organização está fazendo um papel que, constitucionalmente, o governo deveria estar fazendo, na área da educação, na área de saúde, na área de atendimento às pessoas com deficiência, etc., etc. Então, é uma obrigação estatal transferir recursos para essas organizações, né? Então, eu fico aqui assim, abismado que, devido ao potencial dessas organizações, nós não temos aqui no Brasil, com raras exceções de alguns municípios, alguns estados começaram a pensar nisso, de ter uma política integrada de parceria com as organizações da sociedade civil. Próximo, por favor. Bom, só para pegar o dado do IBGE, nós tínhamos 107 mil organizações em 1996, elas passaram para 276 mil em 2002 e com um crescimento de 157% no número de organizações. E agora, esse último levantamento que saiu esse ano do IBGE, nós estamos com 338 mil organizações da sociedade civil, indicando um crescimento com relação à primeira pesquisa de 215%. Nenhum setor da economia brasileira, mesmo de serviços, cresceu tanto no Brasil como esse setor, né? Próximo, por favor. O número de trabalhadores duplicou, passando de 1,5 milhões para 3 milhões, né? Sendo que nós temos aí cerca de 750 mil voluntários trabalhando nesse setor, né? É um esforço comunitário muito grande. Para vocês terem uma ideia da importância do setor, as estatísticas que mostram esse dinamismo, ele movimentava nos Estados Unidos em 1990 341 bilhões de dólares e hoje movimenta 1,76 trilhões de dólares, quer dizer, 13% da economia americana. E esse 1,76 trilhões de dólares seria a 7ª economia mundial, né? Se fosse considerar o tamanho desse setor e comparar com outras economias, produto, esse setor seria a 7ª economia mundial, né? O dobro da economia brasileira, só o terceiro setor nos Estados Unidos. Próximo, por favor. Bom, só mais uma e a gente termina. Pode passar para o próximo depois. Eu estou mostrando uma evolução do pensamento e da ação do terceiro setor no Brasil. Ele passa do assistencialismo para uma ação mais efetiva de cidadania, né? Mas o exemplo de parcerias com o Estado, embora não seja uma política pública clara do governo com relação ao setor, a gente tem exemplos impressionantes no Brasil de como esse setor tornou mais eficiente a política pública brasileira na área social. Por exemplo, na área de saúde, as ONGs AIDS no Brasil se tornaram exemplo mundial de combate à AIDS e de prevenção à AIDS, né? Passou a ser um modelo copiado no mundo todo. A área de educação, por exemplo, nós temos projetos que mobilizam e que formam e têm vinculados a esse projeto milhares de pessoas, como o Instituto Ayrton Senna tem um projeto Acelera Brasil, né, que é na área de educação, um projeto enorme de educação no Brasil, que tem uma parceria com o governo e que tem um papel relevante para a melhoria da qualidade da educação no país, né? No Nordeste, nós temos um exemplo impressionante de desenvolvimento comunitário, que é a ONG ASA, que é uma ONG que trabalha com o semiárido nordestino, na criação de cisternas para a água, né, para as famílias terem água durante o ano todo. Na cultura, nós tivemos, no Ministério da Cultura, esse projeto impressionante de parceria também com a sociedade civil, que foram os pontos de cultura, né, que se espalharam pelo Brasil todo. E, além disso, tem programas enormes na área federal, como o PAIF, que é o Programa de Atenção Integral à Família, que, embora em muitos municípios atuem somente pelo governo federal, mas que tem parcerias também com as organizações da sociedade civil. Enfim, se a gente for computar as ações que estão aí espalhadas pelos ministérios, etc.,
Nós temos mais de 30 mil conselhos de gestão pública hoje atuando no Brasil e que fazem parte dessa nova realidade de interação entre o setor público e a sociedade civil. O que eu chamo a atenção é que não existe, embora existam essas políticas que estão dispersas, não existe ainda um norte, como alguém falou aqui, né, do transatlântico, para se utilizar de todo o potencial desse setor para uma política pública mais eficiente em nosso país na área social. Muito obrigado.